prazer estar falando com vocês novamente. Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e clínico. Estamos aí no nosso canal Evidências Médicas, tocando a vida para frente, não é? E hoje eu vou falar um assunto que eu julgo ser relevante, sim. A medicina, ela se movimenta por paradigmas que dizem respeito às soluções dos problemas que marcam uma dada época. Então, por exemplo, quando se fala da medicina até o século XIX, né, início do século XX, nós estamos falando fundamentalmente das doenças infecciosas. Ora, pois, porque era a principal causa de morte no mundo, né? Falta de saneamento básico, não existia antibióticos, né? Quando falamos de penicilina, por exemplo, estamos falando no meio da Segunda Guerra do Fleming, né, no Reino Unido, que a Segunda Guerra começa em 1939 e vai até 1945. Então, é algo relativamente, do ponto de vista histórico, recente. Evidentemente, as pessoas morriam de outras naturezas também. Claro que tinha diabetes, infarto, traumas, não é? Guerras, né? Enfim, por FAF, né? Ferimento de arma de fogo e ferimento de arma branca, né? Os FABs, sempre existiram, mas o fundamental que as pessoas mais morriam, doenças infecciosas, né? Na medida em que chegamos na segunda metade do século XX, né, com o aumento do tabagismo, aumento do sedentarismo, mais pessoas obesas, etc., surge com grande quantidade de vítimas a doença cardiovascular, né? Por quê? Porque, claro, numa certa forma houve um certo controle, veja bem, das doenças infecciosas, então eu passo a ter outro problema no lugar, que foi as doenças cardiovasculares. Aí estou falando do quê? De derrame, de infarto, de morte cardiovascular, morte súbita, arritmias, diabetes, obesidade, todo esse universo que nos diz respeito, até hoje, a principal causa de morte no mundo, né? São mais de 1.800.000 mortes por doença cardiovascular por ano no mundo. O Brasil carrega aí 360.000 mortes cardiovasculares por ano, dá 1.000 mortes por dia aproximadamente. E como é que nós nos posicionamos em relação a outros países? O Brasil está no bloco intermediário, naqueles países de média renda, igual a outros da América Latina, né? Então nós temos o quê? 250, 260 mortes para cada 100.000 habitantes, que é a forma mais legítima de fazer essa conta, porque às vezes você tem um número absoluto de mortes grande, mas um número relativo pequeno. Então o certo mesmo é fazer para cada 100.000 habitantes. Estados Unidos 160 aproximadamente, e Europa e Israel menos de 100, enquanto Rússia e Ucrânia estão em 400, 500 mortes. Então o Brasil está no bloco intermediário e já tivemos muito pior, tivemos que nem a Ucrânia e Rússia, hoje já está diminuindo proporcionalmente. Ocorre que a população aumenta, então, evidentemente, você tem mais mortes cardiovasculares em números absolutos, porém, em números relativos vem diminuindo. Nos últimos 6 anos encontrou um certo platô, mas ainda assim houve avanço. De que forma que foi os avanços que europeus e o pessoal de Israel conseguiu, mesmo nos Estados Unidos, minimizar esse problema? Foi agir agressivamente nos fatores de risco cardiovasculares, os consagrados, que é colesterol, pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, os que são modificáveis. Claro que existem os não modificáveis, história familiar, né? Sobretudo. Então, o combate nesses fatores de risco implicou num resultado muito interessante e nós podemos avançar muito no Brasil em relação a isso, visto que outros povos já o fizeram, né? E também no atendimento mais rápido, mais precoce, no indivíduo que está tendo o acometimento
de doença cardiovascular, né? Um infarto agudo do miocárdio, um edema agudo do pulmão. Então, pessoas que estão tendo o atendimento mais rápido hoje pelo SAMU, hospitais, mais gente preparada, você minimiza esse problema e foi também alvo de todo o interesse nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no mundo desenvolvido de uma forma geral, né? Eu tenho umas ideias interessantes para fazer aí dentro da própria Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que, claro, precisamos de recursos para tal, né? Não é o momento agora, mas de tentar ajudar pessoas, dar treinamento para leigos na parada cardiorrespiratória, focando mais na manobra de compressão torácica, porque ela é inclusive mais importante do que a respiração boca a boca ou outras coisas, né? Tem que ser feita 100 vezes por minuto, tem que ser com força e rápido, né? Então, mas aí é uma ideia para o futuro, precisa de patrocinadores, nós não temos hoje quem nos patrocine nessa causa, né? Mas estávamos falando sobre os paradigmas, um deles é esse, da doença cardiovascular. Contudo, já vemos que a melhora nas condições do tratamento cardiovascular, quer seja na prevenção primária, quem nunca teve eventos, quer seja na prevenção secundária, aqueles que já tiveram eventos, minimizando esse problema de certa forma, ficando meio que equacionado. Não é bem verdade, mas é igual a doenças infecciosas. Outros problemas vão surgindo e vão tomando conta da agenda, né? Então, um deles é o câncer, né? É o novo paradigma importante, o câncer, e também depois, claro, as doenças da mente. Aí nós podemos falar de depressão, de ansiedade, transtornos emocionais, bem como quadros de demências, né? Alzheimer e demência de natureza isquêmica. Então, é importante a gente saber para onde caminhamos. No caso do câncer, novos tratamentos têm sido colocados à disposição, são ainda muito caros, mas novos tratamentos têm sido colocados à disposição, como imunoterapia, terapia por células-alvo, a própria radioterapia tem melhorado muito, os quimioterápicos ainda são usados, mas o que dá mais problema para o coração, as antraciclinas, né, e geralmente na maior parte dos tumores, sobretudo de mama, e nos mielomas, sarcomas, é usado muito antraciclina ainda, porque ela é eficaz, né? Não é? Então, geralmente se usa antraciclina com os taxanos, e depois geralmente é esse o esquema, antraciclina mais ciclofosfamida, né? E depois termina com o taxano, geralmente o paclitaxel. Mas isso aí é um outro universo. Agora, claro que para câncer o melhor tratamento, quando possível, é cirúrgico, né? Mas retomando ao que falávamos, então no que diz respeito ao câncer, a melhor estratégia é agir nos fatores de risco, tal e qual da doença cardiovascular, que é controle do peso, fazer um bom equilíbrio hormonal, você fazer atividade física, amamentação no caso do câncer de mama, enfim, fazer exames periódicos. No Brasil se recomenda que se faça exames periódicos para mama, mulheres acima de 50 anos, uma vez a cada 2 anos, fazer mamografia, etc. Mulheres mais jovens têm que fazer ultrassom das mamas, as mamas são densas, então você não consegue. No Brasil se recomenda acima de 50. Em outros países já se recomenda acima de 40 no câncer de mama. Por quê? Porque existe câncer de mama, inclusive em homens, né? Não pode esquecer dessa existência, mas mulheres também, mais jovens. Então deve ser sim pesquisado, porque não é tão prevalente quanto nas mulheres, um pouco mais acima, mas é importante saber que existe, que tem que ser prevenido, né? Mas assim como o câncer de mama, os outros cânceres ginecológicos, câncer coloretal, a segunda causa de câncer
em mulheres e homens, a primeira em homens é da próstata, então é fundamental que o homem faça lá o exame de toque, deixa de ignorância e preconceito de lado, faça o seu PSA regularmente, enfim, passe num bom clínico, né, que é quem melhor conduz genericamente esse tipo de caso. Tá bom? Um grande abraço, foi um enorme prazer falar com vocês novamente. Tchau!